Tenho visto recentemente vários conteúdos em outras redes sociais sobre o fato de que ser pobre na Itália seria melhor do que ser pobre no Brasil, uma onda de gente falando que é pobre na Europa e etc. Não sei por que essa moda pegou e se já apareceu para você algum desses vídeos fazendo apologia à pobreza e talvez te levando a acreditar que isso seja bom, mas acho importante a gente ter essa conversa que tem tudo a ver com vida na Itália. O nosso bom e velho dicionário, que infelizmente está sendo pouco utilizado nos dias de hoje, nos diz que pobreza é o seguinte: falta daquilo que é necessário à subsistência, carência, condição de quem é pobre, ou seja, que não tem condições básicas para garantir a sua sobrevivência com qualidade de vida e dignidade. Me diz em qual país que seria bom viver dessa forma, sem as condições básicas de sobrevivência? A resposta é muito simples: nenhum. E por que estão querendo normalizar isso? Não tem nada de romântico em ser pobre na Itália, em Portugal ou em qualquer outro país europeu. Como aqui, e nesse caso eu me refiro novamente à Itália, não existe um salário mínimo fixo geral para a população, e sim por categoria de trabalhadores. Muitas vezes acontece o erro de pensar que seria esse tal salário mínimo que garantiria uma qualidade de vida e dignidade para as pessoas. E não é bem assim. Então, qual seria efetivamente a população considerada pobre na Itália no real sentido da palavra? Quem tem uma renda abaixo de 60% da média salarial de onde essa pessoa reside. Então também varia de cidade para cidade. Isso porque tem uma localidade onde os salários são maiores, então obviamente o custo de vida também é mais alto, e tem cidades onde o custo de vida é inferior e proporcionalmente os salários também são mais baixos. Segundo alguns estudos, seria mais ou menos a condição de um casal que vive em uma área metropolitana do norte da Itália, então sim, cidades mais caras de se viver, com uma renda mensal de 770 euros por casal ou abaixo disso. Vou dar outro exemplo. Se a média salarial de uma cidade é 1.000 euros, quando você recebe abaixo de 600 euros e sobrevive com aquela renda, você entra numa categoria de pobreza. Mas a renda mensal não é tudo, não é o único parâmetro que define o nível de pobreza de uma determinada pessoa na Itália. Isso porque quem recebe benefícios, auxílios do governo, até chega a esses valores de 700, 800 até 1.000 euros, porém não são fruto de uma fonte de renda de trabalho. Para isso foi criada uma lista de 9 parâmetros que define o nível de pobreza de uma pessoa. E quanto mais itens essa pessoa ou essa família marca, mais abaixo ela vai estar no nível de pobreza italiano, referente à média geral, obviamente. São eles: o primeiro, não poder arcar com despesas imprevistas, ou seja, não ter um mínimo de poupança que seja para você pagar aquela conta que chega e que era inesperada. 2. Não poder tirar uma semana de férias no ano longe de casa. Então, férias literalmente onde você tem que arcar com o transporte, hospedagem e alimentação. 3. Ter atrasos no aluguel, no financiamento de casa ou nas contas, seja boletos ou de outros financiamentos. 4. Não conseguir fazer uma refeição com proteína, seja carne, peixe ou ovos, pelo menos a cada 2 dias. Então, um dia sim, um dia não. 5. Não poder aquecer a casa corretamente no inverno. E 6, nem tenho mais mão para isso, não poder comprar uma máquina de lavar, uma televisão, um telefone ou um carro. Pode perceber que com essa simples lista e básica, poucos itens conseguiram descrever o que é qualidade de vida. Então, uma alimentação equilibrada, podendo comprar e ter acesso a proteínas, que normalmente é o item mais caro do cardápio, ter uma certa estabilidade financeira, não tendo dívidas e podendo arcar com despesas imprevistas. E 3, tendo acesso a lazer, seja férias ou poder comprar um celular, uma televisão, se bem que hoje em dia celular é necessidade, mas enfim, tendo acesso a essas 3 coisas básicas. Alimentação, e isso envolve saúde, segurança financeira, porque com isso a gente
resolve praticamente todo o resto. E terceiro, o lazer. Eu pessoalmente não conheço nenhum brasileiro que mora na Itália e que viva nessas condições, graças a Deus, porque com certeza não é uma situação fácil. Não adianta querer comparar com o Brasil. Viver com o atual salário mínimo, que é em torno de R$ 1.300, é realmente no limite da sobrevivência. Mas os 1.300 euros, que são o salário médio daqui, é possível sim ter acesso ao básico e viver com dignidade dentro das suas condições. Até mesmo com 1.000 euros, adaptando para determinadas realidades, seria possível se manter aqui. E se não considerarmos a fonte de renda vinda do trabalho, ou ainda assim estivéssemos em uma situação difícil e realmente complicada, existe um suporte, um auxílio por parte do Estado para garantir um mínimo de conforto à população que realmente necessita. Alguns exemplos de programas para as famílias consideradas de baixa renda são a renda de cidadania, o auxílio para a maternidade, a assistência, o auxílio em caso de enfermidade, de doenças graves, a gratuidade ou desconto em transporte público, em despesas escolares, em materiais didáticos, o auxílio para compra de supermercado, os refeitórios populares, entre vários outros benefícios. Em resumo, ser pobre no Brasil ou ser pobre na Itália não faz diferença, porque a pobreza não é uma condição boa em lugar nenhum e não deve ser. Eu particularmente acho um absurdo alguém que mora na Europa, que paga seu aluguel em dia, as suas contas, que aquece a sua casa durante o inverno, falar que gosta de ser pobre na Itália, porque a verdade é que a maioria de nós, e aqui obviamente eu generalizo, não tem a menor ideia do que é estar em uma condição de pobreza. Tem pessoas na Itália, e eu tenho certeza que em outros países europeus também, que vivem diariamente nessa condição, que passam pela estação do inverno frio, rigoroso, sem aquecedor em casa, muitas vezes com criança pequena ou idosos, com goteira dentro de casa, mofo, infiltração nas paredes devido à falta de aquecimento. Enfim, você que está aí sentado com a internet assistindo esse vídeo sobre pobreza na Itália, com certeza não é pobre, assim como muitos dos brasileiros que estão aqui e que estão falando que é bom ser pobre na Itália ou na Europa. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre esse tema, se para você também tem aparecido bastante esse tipo de conteúdo. Não sei se é porque eu sigo várias pessoas sobre vida na Europa no geral, então o Instagram, o TikTok fica me recomendando, mas eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o joinha e se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, un bacio e até o próximo vídeo.